Meu cordial bom dia, senhora presidente, presidente dessa sessão, demais deputados e deputadas, aos trabalhadores que nos ouvem agora e demais membros da imprensa. Na semana passada, o Brasil foi atravessado pela notícia de mais um escândalo que envolve as corporações econômicas, as corporações privadas, no caso da carne, da indústria da carne e a corrupção política. Eu queria enfrentar este tema, em especial, o da relação entre corruptos e corruptores. Veja, Bismarck dizia que se as pessoas soubessem como as leis e as salsichas eram feitas, elas não comeriam. Ele falou, obviamente, da Alemanha do século XIX. Esta realidade, lamentavelmente, ela é presente no Brasil do século XXI. Absolutamente contemporânea, me lembra aqui o jornalista Luciano Huck ao lado. Absolutamente contemporânea. A frase de Bismarck para o Brasil. E, mais que isso, não só as leis e as salsichas, mas também os jornais. Porque, veja, não é possível que nós não entendamos como este país está vivendo o manto de uma corporocracia. Não é o governo do povo, senão o que acontece é um governo das corporações. Quem foram os maiores doadores da campanha de 2014 para Dilma e para Aécio? Foram exatamente a JBS, Friboi, e a Ambev. 10 corporações foram as maiores doadoras da campanha de 2014 e elegeram 360 deputados federais. Só a JBS financiou mais de 100 deputados federais. Mais de 100 deputados federais. Exatamente. Mais de 100 deputados federais. Então, vejam, nós aqui, que falamos tanto contra o agrotóxico, contra o agronegócio, contra o desmatamento que estas grandes corporações da indústria alimentícia fazem na Amazônia, na Mata Atlântica, poluindo os nossos rios, poluindo a nossa terra, estão denunciadas pelo trabalho escravo. Elas, além disso, são mantenedoras de um esquema, deputado Roberto, de corrupção política gigantesco para acobertar os seus malfeitos. Porque, veja, parece que para essas grandes corporações não adianta só o lucro da exploração. É necessário, além da extração, tudo isso é extração da mais-valia, né? Portanto, é lucro que essas grandes empresas extraem. Além disso, elas corrompem a sociedade, a política e o próprio consumidor. Porque vejam só, papelão, formol, ácido ascórbico em grandes quantidades, que você sabe que é o ácido que inclusive se encontra em vários medicamentos, mas em grande quantidade isso passa a ser cancerígeno, cloreto de potássio, tudo isso envolvido na carne, nos embutidos dessas indústrias, e obviamente alimentando uma teia de corrupção que envolve deputados federais, que envolve gestores públicos, o ministro da Justiça do governo Temer, que foi pego na gravação chamando o fiscal do esquema de meu chefe, né? Serralho. Portanto, veja, esse esquema todo, ele expõe, me permitam um trocadilho infame, as vísceras do esquema. As vísceras do esquema. Entre as grandes corporações da indústria do alimento, que poluem o meio ambiente, que desmatam em especial, sobretudo essas grandes exportadoras, que desmatam as nossas florestas para um monocultivo de grande extensão, consomem muito agrotóxico e corrompem
corrompem a sociedade, corrompem a política e, obviamente, o consumidor passa a ser ele próprio corrompido como consumidor destes produtos. Ele paga duas vezes. Ele paga pela saúde e ele paga pela corrupção política. Só há corrupção porque há corruptores e há corruptos. E mais do que isso, as estruturas desses esquemas, desses grandes esquemas dos grandes latifúndios, da grande monocultura, da utilização em larga escala do agrotóxico, que é vendido para nós, que é algo absolutamente passado. O mundo hoje sabe que uma cesta agroecológica, plural e diversa, que envolva, né, o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, que envolva as comunidades, ela é muito melhor para a economia, porque inclusive incentiva as economias dos pequenos municípios. É muito melhor, por exemplo, do que nós estarmos reféns desta indústria, que não é uma indústria do alimento, acaba sendo uma indústria da morte do meio ambiente e agora também da corrupção política. Hoje, a Polícia Federal está fazendo, eu queria fazer a vinculação desses dois temas, mais uma operação envolvendo figuras importantes do Senado Nacional, inclusive o presidente do Senado, o senador Eunício. Hoje, a Polícia Federal faz uma operação a pessoas envolvendo com mandado de busca e apreensão em pessoas ligadas ao senador. Veja, o que pensa o cidadão comum que trabalha todo dia e numa semana ele sabe que a carne que ele come é maquiada, é manipulada com produtos cancerígenos. Na semana seguinte, mais uma operação, mais uma... O que ele pensa? É a completa e total desconfiança desse sistema político. Por isso que ele acaba sendo capturado por teses absolutamente autoritárias e populistas. Portanto, eu queria ocupar a tribuna aqui para fazer esse comentário, pegando os eventos da semana passada, que envolve a indústria da carne, o grande agronegócio, que é mantenedor de muitos deputados federais, e inclusive fez doações de mais de 100 milhões de reais no ano de 2014. Esse setor, que ele é grande consumidor de água, grande consumidor de agrotóxico, devasta florestas, está envolvido com situações de trabalho escravo, com ultraexploração, está envolvido com a corrupção política, e os eventos de hoje relativos a mais uma fase da Operação Lava Jato. Veja, eu queria dizer a você que eu também me sinto enojado com tudo isso. Eu me sinto enojado com tudo isso. Mas nós estamos denunciando essas estruturas há muito tempo. Nós estamos denunciando, nós do PSOL nascemos, inclusive, denunciando o esquema de financiamento das eleições do Brasil. Quem se lembra, a minha primeira campanha, em 2006 para governador, eu tinha um bordão. O bordão era: quem paga a banda escolhe a música. Com todo respeito aqui aos trabalhadores músicos. Mas é para o povo entender, quem paga a banda escolhe a música. Veja, por que a JBS, Friboi, Sadia faz isso? Obviamente, por que há esses esquemas vinculando grandes corporações, né? No esquema da Lava Jato são as corporações lá do setor da construção civil pesada. Agora, mais recentemente, na Operação A Carne é Fraca, os setores do agronegócio. Por isso que o agronegócio, deputada, faz tanta propaganda, que o agro é isso, o agro é aquilo, está se desnudando outra feição do agro, que é aquela que nós estamos denunciando, que é a sua feição mortífera e corrupta. Mortífera e corrupta. Mortífera porque coloca na mesa do brasileiro um alimento intoxicado, e corrupta porque corrompe a sociedade política. Portanto, eu queria dizer aqui que nós, que fortalecemos a Povo Sem Medo, nós que queremos uma reforma política ampla na sociedade brasileira,
Nós que queremos, nós estamos enojados com isso. Enojados com isso. Sem dúvida alguma, veja, isso coloca qualquer cidadão numa situação que nos obriga. Deputado Leonardo Araújo, que nos obriga. Nós todos estamos absolutamente enojados com isso. É operação atrás de operação, desnudando os esquemas profundos da corrupção política e do financiamento das eleições aqui no Brasil. Eu li os jornais da semana passada, deputado Leonardo, e de hoje. Você concatena a estrutura política do país, a alta estrutura política do país, ela está completamente capturada pelas grandes corporações. Pelas corporações da indústria da construção civil pesada e agora do alimento. Portanto, eu queria só finalizar, antes de ouvir agora, obviamente, os apartes, dizendo que nós queremos uma reforma política. Ontem, deputado, Gilmar Mendes fez um seminário para propor uma reforma política que estava mais parecendo, sobretudo, anistia. Nós queremos uma reforma política. Nós queremos uma reforma política que afaste, sobretudo, esta grande, gigantesca corrupção. Queremos uma reforma política que permita ao povo mais controle dos representantes a partir dos representados. Queremos uma reforma política que avance a democracia direta e a democracia participativa. Queremos uma reforma política que afaste as grandes corporações do mando do Estado brasileiro. Nós queremos uma reforma política não para anistiar, sobretudo estes, porque para mim, essa ideia agora de afastar Caixa 2, agora tem uma história de Caixa 2 do bem, de Caixa 2 do mal, né? Eu fico pensando assim, o que o cidadão pensa dessas propostas absurdas que polulam no Congresso Nacional? Tudo isso. Portanto, veja, a semana passada termina com uma operação que expõe esse esquema de centenas de milhões de empresas que estão financiando há muitos anos as campanhas presidenciais e parlamentares. Eu repito, a JBS, ela foi responsável pela doação, só no segundo turno, a Dilma e a Aécio, de centenas de milhões de reais. E agora, hoje amanhecemos com mais uma operação à porta de grandes mandatários do país. Mas eu queria, sobretudo, fazer esse pronunciamento no sentido de esperança. O cidadão não pode perder a esperança de que ele é a saída. Veja, não haverá saída vinda de Brasília, do Planalto, mas, sobretudo, a partir da organização do povo trabalhador. É esse povo trabalhador, o povo que se organiza, que vai às ruas, como na semana passada, recusando a reforma previdenciária de Temer, milhares de pessoas dizendo que não concordam com o fim da aposentadoria rural, da aposentadoria diferenciada, das aposentadorias especiais, das mulheres, muito bem lembrado, deputado. Portanto, é esta a esperança que eu tenho. Eu hoje estou particularmente enojado com esses processos, mas eu queria dizer, sobretudo, ao povo que está organizado na frente Povo Sem Medo, o povo não pode ter medo. Eu vou ampliar o tempo de Vossa Excelência. Eu vou ouvir. Eu queria dizer, sobretudo, que nós que fortalecemos a frente Povo Sem Medo, o povo não pode ter medo. Ele tem que, sobretudo, exigir que todos os responsáveis, sejam quem forem, eles sejam responsabilizados na medida das suas culpas, mas que, sobretudo, não se deixem capturar por fantasias autoritárias, não se deixem capturar pelo populismo autoritário. A saída tem que ser na democracia. Deputado Leonardo. Deputado Renato Roseno, eu pedi uma parte a Vossa Excelência, coaduno integralmente com o posicionamento de Vossa Excelência, que essa reforma política tem que ser feita com imediatude. Nós não podemos permitir que as mazelas a que se
foram criadas durante o caminhamento democrático do nosso país, permaneçam no futuro próximo. Nós precisamos cortar essas mazelas. As mazelas do Caixa 2, as mazelas de propinas desvirtuadas em Caixa 2. Agora, é importante frisar que todos os partidos do nosso país o pessoal não está... tiveram nomes... O pessoal não tem nenhum nome, deputado. Quero só me permitir, só fazer essa pequena correção. Nós somos muito pequenos, mas nós temos orgulho da nossa lisura, da nossa retidão. Estão com nomes envolvidos diretamente no que estamos aí vendo que é a grande Operação Lava Jato, que deve ser mantida e deve chegar ao fim com resultado para o povo brasileiro. Agora, no tocante não tenho procuração do senador Eunício Oliveira para defendê-lo, mas quero esclarecer à população do estado do Ceará que a operação que Vossa Excelência mencionou, Está nos jornais. Não, nos jornais, eu não estou questionando. A operação que Vossa Excelência mencionou, de que a Polícia Federal está hoje dentro da Confederal, que é uma empresa do senador Eunício Oliveira, não traz nenhum temor à história do senador Eunício. Vamos tirar o tempo de Vossa Excelência. Não, mas a informação é correta. Só quero dizer, correta. A Polícia Federal está na empresa do senador Eunício. A imprensa está divulgando. Eu não estou questionando a informação de Vossa Excelência. Eu estou dizendo que nós que fazemos a base aliada do senador Eunício Oliveira no estado do Ceará, que convivemos no dia a dia com o senador Eunício Oliveira, não temos nenhuma preocupação, até porque o senador Eunício tem tido uma conduta ilibada. E o fato dele estar hoje sendo alvo dessa operação, nada mais é do que a atribuição do cargo que ele está ocupando. Hoje em dia, se você quiser ser investigado, e nós não temos medo da investigação, o senador Eunício Oliveira não tem medo da investigação, quer que ela seja correta e que seja feito dentro da legitimidade e com respeito aos ditames processuais e legais da nossa Constituição. Nós não temos medo dessa operação. E que, com certeza, o senador Eunício Oliveira hoje está passando por essa situação, porque qualquer pessoa que queira vir a ser objeto de ataque por parte de entidades e da imprensa, ocupe um cargo de representatividade em nosso país. Isso é uma mácula que não cai sobre somente o deputado Renato Rosendo, os deputados federais e os senadores, mas que cai acima de tudo sobre mim, sobre Vossa Excelência, sobre o deputado Valdo Cavalcante, sobre todos nós que fazemos a política do dia a dia do nosso país. Todos nós estamos aí expostos à opinião pública de forma negativa, ainda que não tenhamos falhas na nossa conduta, todos nós estamos. E se a pessoa quiser ser alvo de ataque de entidades e alvo de ataque da imprensa, ocupe um local de destaque, vá para a vitrine. Então, nós não temos medo dessa investigação, temos muita tranquilidade com relação a isso e temos a certeza que o povo do Ceará, especialmente do Brasil, especialmente do nosso Ceará, sabe reconhecer a conduta ilibada do senador Eunício Oliveira. Não, deputado, eu queria, sobretudo, eu estou fazendo meu pronunciamento, claro, eu vou ouvir, eu gosto do bom debate, eu só quero aqui, sobretudo aos deputados que fazem a base, como o deputado Leonardo Araújo falou, do senador Eunício, eu estou aqui ocupando a tribuna, sobretudo na condição de um representante do PSOL, e um partido que, sobretudo, tem lutado veementemente pela reforma política. E para nós, o que as seguidas operações demonstram é o completo esgotamento dessas estruturas. Deputado, me permita aqui a discordância com relação à ideia de que Eu vou dar mais 3 minutos a Vossa Excelência, para Vossa Excelência poder ceder os apartes e concluir o debate. Não, tudo bem. Então eu vou logo ouvir o deputado Daniel, que me solicitou agora. Eu quero dizer o seguinte: a estrutura política brasileira, ela está completamente esgotada. Não há cidadão que confie hoje. Estas operações hoje, elas só demonstram que o Estado brasileiro está completamente tomado pelas grandes corporações. O escândalo da semana passada, mais operações, e eu só quero alertar isso. Eu quero dizer que nós,
só teremos saída na democracia. Só teremos saída na democracia. Uma completa renovação só virá desde baixo, não será o Planalto a mudar a planície, é sobretudo a planície, o povo organizado que pode mudar o Planalto. Eu ouço para o contraponto o deputado Daniel Oliveira. Deputado Renato Roseno, não diria nem que um contraponto. Eu diria que hoje, nós da classe política, estamos aí suscetíveis a qualquer tipo de citações. E Vossa Excelência é advogado do meio jurídico, assim como eu, sabemos que citação a qualquer pessoa não significa de que aquilo seja, primeiro, real, muito menos que já esteja condenado. Eu defendo o Estado Democrático de Direito, devido ao processo legal. Exatamente, chegarei a esse ponto, exatamente no devido processo legal do Estado Democrático de Direito que Vossa Excelência acaba de frisar. Em relação à operação, é importante que se deixe claro, nada está além daquilo que já foi dito. As operações são exatamente para comprovar ou não aquilo que esteve diante das citações. O que nós não podemos de forma alguma fazer, deputado Renato Roseno, e isso eu falo até mesmo da classe política, é previamente fazer as condenações. Porque quando previamente nós estamos condenando, previamente nós já estamos sendo, no mínimo, aí mais um das pessoas que generaliza a classe política, como toda ela participa de qualquer ato que não seja correto, leal, necessário à vida pública brasileira. Então, não em nome do senador Eunício, mas como membro do partido do PMDB, eu peço só mais um minuto, deputada doutora Silvana, como membro do partido do PMDB, principalmente por estar acompanhando todas essas citações, na verdade, quando um membro da classe política é citado por qualquer delator, ele, na primeira página, primeiro acontecimento que ali acontece, digamos assim, é logo a exposição midiática. Vem logo a exposição, independente de ter aquele cidadão a culpa ou não. Essa é uma vitrine que nós, da vida pública, estamos aí suscetíveis a acontecer. Mas o que eu digo a Vossa Excelência é que o que nós queremos, nós mesmos que fazemos parte do PMDB, do senador Eunício Oliveira, é que continue as investigações. Reforma política é a bandeira hoje do senador Eunício Oliveira. Do jeito que está, não pode continuar. Nós temos que fazer uma mudança, mas uma mudança que venha para, de fato, atender aos anseios da população, renovar, reformar, modernizar o sistema político, para que evite no futuro acontecimentos como esse que vem acontecendo na classe política em geral. Mas, repito, citado em delação não significa condenado. Condenar é o que nós não podemos fazer. Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede e espero que dê continuidade a todo o processo de investigação e, claramente, isso tudo virá à tona. O senador Eunício não tem o que temer, tem dito isso claramente e apoia todo tipo de investigação, seja membros do PMDB ou de qualquer outro partido político. Esse tem sido a ideia do senador Eunício, principalmente de fortalecer o diálogo com o judiciário. Pode acompanhar que assim será e nós não temos nada a temer, vamos ter tranquilidade durante todo o processo e principalmente ao final dele, quando as verdades vierem, que não terá, se Deus quiser, claramente será exposta à sociedade que não há nenhuma ilegalidade feita por parte do senador Eunício Oliveira. Muito obrigado. Deputado, eu queria só concluir, por gentileza, eu agradeço os apartes. Veja, isso aqui é um ambiente do debate. Eu queria só colocar duas coisas em especial aos deputados que me fizeram apartes. Primeiro, eu tenho um compromisso de vida com o Estado Democrático de Direito, com o direito de defesa, com o devido processo legal, independentemente de ser parlamentar. E isso deve valer para o mais pobre e para o mais rico. Isso deve valer para a mulher do Cabral, que ontem saiu da prisão porque o juiz disse que ela tinha que cuidar dos filhos, e eu lembro o número de mulheres com filhos que estão presas. E
que não são as mulheres, como não são esposas de ex-governador, ainda estão lá. Isso, eu lembro, ouvindo aqui os deputados que obviamente, corretamente, fizeram a lembrança do devido processo legal, eu queria dizer que isso deve valer para todo mundo. Inclusive, eu não tenho preferidos nessa história. Delação que envolve Lula, delação que envolve o senador Eunício, envolve Temer, envolve Oswaldo Serralho, né, os 5 ministros. O que eu quero dizer é o seguinte, eu lhe agradeço. Eu, como qualquer pessoa do povo, o que se quer? O que se quer? Se quer uma alteração profunda na política brasileira. Manipularam o povo, disseram que o impeachment, que na verdade foi um golpe parlamentar, era para isso. Não veio. Está vindo reforma da Previdência, reforma trabalhista, é isso que está vindo. Não veio. Ao contrário, o que o esquema da semana passada, que foi da JBS, desnudou? A vinculação do ministro da Justiça com esse esquema, isso é um absurdo. Portanto, o que eu queria dizer era, sobretudo, um apelo, eu estou falando aqui não aos deputados, mas ao povo que me escuta, para a auto-organização. Muita gente está querendo desistir. Desistir da política, desistir da participação, desistir da cidadania. Muita gente está caindo no conto do vigário, do autoritarismo, do populismo autoritário. Portanto, nós não podemos ceder. Nós temos que organizar, sobretudo, e dizer, mais uma vez, por isso que eu digo assim, as frentes populares, como é, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo, devem estar nas ruas todos os dias reclamando a reforma política, contra a reforma da Previdência. O que eu queria dizer é, sobretudo, isso. O Estado vive uma corporocracia. O Brasil vive o governo das grandes corporações. É o Debrecht para lá, a JBS no outro dia. Portanto, nós temos que desprivatizar a política e desprivatizar o Estado brasileiro. E só quem vai fazer isso não são os atuais mandatários, que esses aí estão completamente vinculados. Por isso que estão entregando a você, mentindo para você, dizendo que ia melhorar. Tá, 30 segundos para Vossa Excelência. O golpe veio para tentar, sobretudo, manter os interesses de uma elite que há séculos vive às custas do Estado brasileiro. Portanto, não desista da política, estou falando ao povo, sobretudo, que me escuta, mas, sobretudo, se organize desde baixo. Eu queria dizer isso, não é Brasília que vai mudar o Brasil, é o restante do Brasil que vai ter que mudar Brasília desde baixo.